Boas-vindas a mais um episódio do podcast Maraca. Eu sou Teia Capitânio e trago aqui um olhar sensível sobre a infância e a parentalidade. O tema dessa semana é briga entre irmãos e eu expandi um pouco esse tema, para a gente fazer uma reflexão dessa vida social. Primeiro eu queria trazer o olhar de que ter um irmão, muitas vezes para a criança, é a primeira relação entre pares, com identificação de igualdade, que eles vão ter na esfera íntima da família. Porque mãe e pai, que é a grande primeira relação íntima, não é uma relação de igualdade, entre aspas, Enfim, nós sabemos disso. Mas um irmão é. E a criança tem vários amigos e pares antes de ter um irmão, muitas vezes, mas nada se compara ao nível de intimidade de quem divide uma casa e principalmente de quem divide uma mamãe e um papai. Normalmente, os irmãos, eles têm uma certa proximidade de idade, até pela natureza biológica, da mulher. Então, a criança mais velha que recebe um irmão mais novo, ela ainda é nova, Ela ainda normalmente está na primeira infância. É muito recente para ela a organização interior que ela tem em relação ao que é ela, o que é a mamãe, o que é o cuidador principal, o papai. Ela viveu um processo desde que ela nasceu, no sentido de que quando ela nasceu ela achava que a mãe era ela mesma, Aí ela entendeu que a mamãe não é ela, é uma outra pessoa. Depois ela foi aprendendo que a mamãe não é exclusivamente dela. E aí o irmão veio muito perto disso tudo, Então, só para fazer esse adendo empático de que não é pouca coisa aprender a compartilhar uma parte muito íntima de quem você é. O seu grande porto seguro, que é a sua mãe, a sua família, aprender a compartilhar isso com outra ser não é pouca coisa. A criança mesmo vive dentro de si bastante conflito emocional com essa relação, porque é muito amor e muito ódio junto, como polaridades, Talvez a palavra soe forte para algum de vocês, mas a criança vive nessas esferas. Estou falando tudo isso antes de entrar no assunto para dizer, primeiro, o principal ponto desse áudio, que a gente normalmente, como mães e pais, olha para a briga entre irmãos como uma coisa ruim, que a gente quer que acabe, como um sinal de mau comportamento, ou como um sinal de que as coisas estão dando meio errado na nossa família. E eu convido a trazer a briga entre irmãos para um entendimento oposto, para o entendimento de que é normal, é natural e é parte necessária do desenvolvimento da criança. Quando eu ouço que dois irmãos não brigam, eu fico um pouco mais intrigada do que quando dois irmãos brigam. Natural. Em toda relação íntima entre dois indivíduos há conflitos. Parem para pensar nas suas relações íntimas. Conflito não necessariamente é briga. Há conflitos de interesse, divergências de opiniões. Alguns conflitos são velados, outros são expostos. Agora, dado que é normal e que as crianças vão entrar em conflito, elas podem aprender como brigar. Digo isso no sentido de como entrar em conflito com outra pessoa de uma forma respeitosa, de uma forma construtiva. Quando a gente pensa assim, quais habilidades que eu quero que o meu filho tenha no futuro, que adulto eu quero que ele se torne, a gente sempre pensa em coisas como, quero que ele tenha empatia, que ele tenha responsabilidade, resiliência, determinação. Como é que a gente ensina isso, Não tem aula teórica, a gente aprende essas coisas nos desafios. E as situações de brigas entre irmãos, elas são uma oportunidade tão rica de ouro para a gente exercitar essas competências humanas com as crianças. E aqui mora o desafio principal, na minha opinião, porque essa é uma habilidade existencial que eles podem aprender com a mediação, o espelhamento de um adulto, porém a nossa geração não tem bons repertórios interiores de como fazer isso, de como atravessar conflitos de forma construtivas. Nós mesmas, muitas vezes, não aprendemos isso, nós não tivemos esse espaço. E para a maioria de nós, ainda é até hoje muito desafiador se comunicar e contrapor alguém de forma positiva, construtiva. Pensem aí, quando vocês viviam situações de conflitos na infância, que ferramentas eram oferecidas? Eu dou risada porque é bem padrão isso, Punição, castigo, violência verbal, algumas vezes até violência física, Rótulos, um irmão era mais favorecido que o outro, um era sempre o culpado, outro era sempre a vítima. Opressão do conflito,
para isso agora e pronto, ninguém era escutado. Enfim, nenhuma dessas ferramentas que a gente vivenciou e que estão vivas na nossa memória ajudam na construção dessas habilidades essenciais. E a ideia é que a gente guarde essas ferramentas numa caixinha e não use mais. E aí, o que que nos resta? Tem várias outras formas de ajudar nos momentos de conflito. A gente vai entrar em algumas delas agora. Mas antes de entrar nas ferramentas, é importante entender que a abordagem precisa variar com a idade da criança. Não pode ser igual uma mediação de conflito para uma criança de 2 anos, de 8 anos, de 13, 14 anos. Não pode. A forma como ela enxerga si, o outro e o mundo é muito diferente. Na primeira infância, os conflitos estão mais no âmbito do querer, do fazer, não tem tanta carga emocional, mas tem muito impulso físico. É uma selvageria, né? É puxar, morder, empurrar. A gente não sai desses conflitos com as crianças pela razão, pela mediação racional, pela fala excessiva, pela escuta, né? Pelas perguntas excessivas, não funciona. Mas a gente sai pelo gesto, pela delicadeza, pela fantasia, pela música. Tem uma preciosidade, né, na primeira infância que todo o mundo, os objetos, os brinquedos, as coisas são animadas, elas são vivas, né? A criança conversa com o boneco, com a pedra. Então é legal que tudo isso também entra na mediação. Então, puxando uma boneca para lá e para cá, cuidado, tadinha da boneca, tava dormindo, aí você abaixa a voz. Entra com os objetos juntos, né? Quando a criança cresce, isso já não dá certo. Eles vão ficar até com vergonha, né? Na segunda infância, os conflitos, eles já são muito carregados de sentir. As crianças já conseguem, às vezes, controlar os impulsos físicos, a selvageria. Mas a intensidade e as nuances emocionais são bem maiores, são muito mais ricas. E acolher esse aspecto é essencial nos conflitos da segunda infância, né? Nem todo comportamento pode ser aceito na família, mas toda emoção é legítima e é tão saudável quando a criança vive num ambiente que toda emoção pode ser acolhida, porque no campo da emoção, quando existe um conflito, não tem culpado e vítima, né? Toda emoção pode ser ouvida e acolhida. E aí, sobre as ferramentas mais práticas, eu estou desenhando ultimamente um caminho assim para olhar para essa resolução de conflito que eu estou chamando de amar. Cada letra inicial dessa palavra é um passo, né? Então, A seria acalmar, M, mediar, A de acolher e R de reparar. Acalmar no sentido de, gente, é tão pouco saudável quando nos colocamos em reação ao invés de ação. Então a gente está carregado de uma emoção e a gente fala o que não deve, faz o que não deve, nós como adultos mesmo, né? É saudável quando a gente aprende a criar um espaço entre a nossa emoção e o nosso agir. E as crianças podem aprender isso pelo exemplo e pela mediação, no sentido de vamos acalmar a fogueira do conflito antes de resolver, se é que tem algo a ser resolvido. Vamos parar de gritar, vamos parar de chutar, vamos esperar a coisa acalmar. Vamos lavar o rosto, vamos beber uma água, vamos tomar um ar. É nesse sentido acalmar. Mediar é no sentido de mudança de postura do adulto que está presente. Mudança de postura no sentido de a gente, por hábito, por criação, normalmente veste um chapéu de juiz. O juiz avalia a situação e procura um veredito, né? Quem é o culpado, quem é a vítima e o que a gente vai fazer. A gente vai tirar esse chapéu, guardar na gaveta e vai vestir o chapéu de mediador. O mediador, ele é isento, equânime. Não rotula nenhuma criança como culpado e vítima. É tão comum isso nas famílias. Um vai assumindo que é sempre o culpado na briga, o outro é sempre a vítima. Isso aprisiona as crianças. Então, a gente vai para o conflito ajudá-las na mediação, isentos, com o papel de escutar os lados e criar campo para eles acharem resolução. Claro, isso eu já estou falando mais da segunda infância. Na primeira infância não tentem mediar assim, né? Isso aperta a cabeça das crianças. Elas não estão nesse lugar. Você também pode vestir internamente o chapéu de mediador desde a primeira infância e tirar o chapéu de juiz, mas as mediações são diferentes. O terceiro ponto, que é o acolher, é um pouco do que eu falei no sentido de nem todo comportamento é aceito, isso tem que ficar claro, os limites têm que ser colocados, a gente não bate, a gente não chuta. Nossa, essa forma como você falou, filho, saiu extremamente rude, vamos tentar falar de outro jeito? Você quer ajuda para colocar em outras palavras? Não, a gente não fala assim aqui em casa. Então, essa é a parte do limite, mas tem o acolhimento. Eu entendi, você está muito frustrado porque você queria brincar sozinha.
Tô ouvindo, você tá com raiva. Só consegue acolher quem media. O juiz não consegue acolher os dois lados, normalmente só um, né? E o último ponto do amar é reparar, e eu acho que esse é um dos mais importantes. Reparar é um tesouro a criança aprender no conflito e desde cedo que nós temos a potência de reparar as nossas ações. Sabe por quê, gente? A gente vai errar muito na vida, né? Nós somos imperfeitos, a gente vai falar palavras tortas, a gente vai errar em ações, na nossa vida adulta, inclusive. Porém, nós somos responsáveis pela reparação do que a gente fez de errado. Isso elas podem aprender muito cedo. Como? Vou dar exemplos bem práticos. Desde as pequenininhas, vamos supor, uma criança bem pequenininha mordeu a outra criança no impulso, porque estava muito brava. E aí, a outra criança mordida começou a chorar, foi pegar um gelinho, e a que mordeu continuou a vida e foi brincar. Isso não é reparação, porque, percebe, ela interrompeu o fluxo de brincadeira de quem ela mordeu, e é justo que ela acompanhe todo o processo de cuidado de quem ela mordeu até todo mundo poder voltar a brincar. Mas não é num tom de castigo, não é num tom opressor, é num tom de cuidado e reparação. Então, vou ajudar a pegar um gelo, vou ficar do lado da minha amiga até ela se acalmar. Quando ela se acalmar, a gente volta a brincar. É num lugar de poder experienciar essa potência de reparar as coisas. Os mais velhos também. Quebrei um negócio de um amigo. Tudo bem, gente, a gente se preocupa muito em ensinar as crianças a pedirem desculpa. Mas assim, foi lá, pediu desculpa, o outro falar, tá bom, eu te desculpo. Não está diretamente relacionado ao feito. O feito foi, o brinquedo tá quebrado. A criança pode consertar. Vamos lá buscar uma cola, vamos arrumar esse brinquedo. Poxa, não dá para arrumar, tudo bem que a gente pode fazer então. Vamos oferecer um brinquedo nosso no lugar. Vamos achar ações reparativas, restauradoras. A justiça restaurativa é uma linha assim, da educação que ensina muito sobre isso e a gente sabe muito pouco sobre isso enquanto sociedade. Então, eu acho muito rico investir esse tempo nos conflitos, no que tem que ser reparado. Às vezes, o que tem que ser reparado é uma emoção. Um amigo ficou profundamente magoado, seu irmão ficou profundamente magoado. Como é que a gente faz esse tipo de reparação? Em resumo, o amar passa por esses 4 passos: acalmar, mediar, acolher e reparar. E aí, para não ficar muito longo, só um adendo: se a sua família é constituída por filho único, tudo isso que eu falei vale para os conflitos entre pares, entre amigos, entre primos. Vocês devem viver essas situações aí, né, que vocês vão conseguir equivaler. E sabe o que eu acho mais precioso? Quando as crianças estão pequenininhas, todas essas habilidades sociais a gente pode ensinar na relação com qualquer coisa, não precisa ser com outro ser humano, isso é um tesouro, porque o mundo inteiro está vivo para eles. Vou dar um exemplo. O meu filho, quando ele tinha 1 ano e 5 meses, acho, ele ganhou um trenzinho de ímã que andava num trilho. E ele era pequenininho ainda para conseguir conduzir o trem ali em cima do trilho. E aí o trem caía, ele ficava bravo. Ele pegava o trem e o trilho tudo e bagunçava assim, jogava o trem. E aí ele ficava bravo, né? Não consigo, não consigo. E eu falei, nossa, o trem caiu, o trem precisa de ajuda. Quem será que pode ajudar o trem para voltar para o trilho? Eu! E ele ia lá e voltava, né? O trem para o trilho. Talvez ele fosse um pouco mais velho agora, não tenho certeza da idade. Mas percebem? O trem é um amigo ali, a gente pode treinar isso, treinar a transformação desse sentimento para o campo da ajuda, e agora ele tem essa relação, quando alguma coisa que ele não está conseguindo, ou um objeto cai, eu posso ajudar, então eu vou lá e arrumo. O trenzinho não está conseguindo andar sozinho, o elefante caiu, o boneco que está sentado do lado, que não está com espaço na cama, eles podem ir treinando isso antes de ter um irmão, ou nem vão ter um irmão, mas vão treinando isso para a vida social. Gente, é isso. Este foi mais um episódio do podcast Maraca. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com outras mães e pais. Siga o podcast no Spotify e no YouTube para acompanhar os próximos episódios. E se você quiser conhecer mais do meu trabalho, meu Instagram é @teiacapitânio.